Deixei ele celebrar a herança no funeral dele, e depois assisti a realidade os atingir 2 dias depois. Minhas mãos não paravam de tremer, enquanto eu ajustava o programa do funeral, tentando me misturar com o papel de parede enquanto a família passava por mim. Passei 3 anos como a enfermeira particular do pai deles, morando na casa. E agora eu tinha que servir café no funeral dele para as mesmas pessoas que me trataram como lixo toda vez que se deram ao trabalho de visitar. Sem o Sr. Beaumont, não havia ninguém para me defender. Eu era apenas a ajudante negra de novo, uma mulher negra da periferia contaminando a linhagem sulista impecável deles apenas por existir na mansão do avô deles. Quando se davam ao trabalho de visitar, eles olhavam através de mim como se eu fosse parte do papel de parede. Reclamavam dessa gente, roubando empregos destinados a americanos de verdade, e sussurravam como o avô deles devia ter perdido o juízo para deixar alguém como eu perto da prataria da família. A questão é que na noite anterior ao falecimento do Sr. Beaumont, sua mão apertou a minha com uma força surpreendente. Ele disse que havia me deixado algo em seu testamento, me chamou de a única família de verdade que ele teve em anos. A ideia fez meu estômago revirar, porque seus parentes de sangue não tinham ideia de que tínhamos sequer conversado, além do nível de enfermeira e paciente. Eles já me odiavam por eu existir na casa do avô deles. O que fariam quando descobrissem que ele se lembrou de mim em seu testamento? E eu descobri rapidamente. Quando Tyler, um dos filhos dele, me interceptou na entrada, ele apontou para os fundos. Disse que a segurança precisava escoltar a ajudante de cor para a entrada de serviço onde era o meu lugar. Madison apertou sua bolsa de grife contra o corpo, anunciando alto o suficiente para todos ouvirem que era melhor a carteira dela ainda estar lá quando ela fosse embora. Então, quando a cerimônia começou, foi uma aula de atuação. O outro filho, Charles, soluçou durante um discurso sobre perder seu melhor amigo. Embora o Sr. Beaumont tivesse passado 2 anos olhando da janela de seu quarto todo domingo, esperando por uma visita que nunca veio. Patrícia, sua filha, enxugava os olhos secos enquanto explicava como a demência havia tornado seu pai vulnerável à manipulação por certos tipos oportunistas. Seu olhar se fixou em mim. Depois eles começaram a me tratar como sua serva pessoal, jogando pratos sujos em minhas mãos, sem sequer um reconhecimento. Então, Charles reuniu todos para um brinde, taças de champanhe erguidas. Liberdade, disse ele. Liberdade de ver a herança dele ser desperdiçada com enfermeiras particulares e cuidados médicos desnecessários, dizendo o quão feliz ele estava que seu pai tinha morrido, já que o dinheiro pelo qual ele trabalhou tanto poderia finalmente ser usado por seus filhos. E sabe o que é pior? O funeral parecia uma celebração. Eles passaram horas falando sobre como iriam gastar o dinheiro, e todos eles já tinham pedido demissão de seus empregos porque papai nos garantiu para o resto da vida. Richard foi além, encenando meu suposto choque quando eu percebesse que não receberia nenhum dinheiro. A sala inteira caiu na gargalhada quando ele imitou meu rosto descobrindo que eu passei 3 anos bancando a enfermeira por nada. Madison sugeriu que eu provavelmente estava planejando usar o dinheiro da herança para escapar da periferia. Eles acharam isso particularmente hilário. Saí rapidamente após o funeral sabendo que pelo menos o Sr. Beaumont me apreciava. 2 dias depois a família chegou cedo para a leitura do testamento, disputando as cadeiras mais próximas do advogado. Quando o advogado entrou, ele começou com os pequenos legados, $10.000 para cada neto. Eles mal conseguiram conter a empolgação, Charles literalmente esfregou as mãos uma na outra. Então, o advogado ajustou seus óculos e limpou a garganta. O restante do patrimônio, ele anunciou, totalizando $47 milhões, irá para a pessoa que mostrou ao Sr. Beaumont o verdadeiro significado de família. A única beneficiária é a senhorita Alicia Washington. A explosão foi instantânea. Charles derrubou sua cadeira ao pular. Patrícia gritou que era impossível, que eu havia manipulado um velho senil. Tyler exigiu examinar o testamento pessoalmente, convencido de que encontraria provas de falsificação. As lágrimas de Madison vieram quentes e furiosas. O advogado continuou lendo em seu tom medido. 5 anos de documentação mostravam que Charles visitou 2 vezes. Patrícia apenas quando precisava de empréstimos. A carta do Sr. Beaumont descrevia cada sessão de quimioterapia que eu acompanhei, cada história que eu ouvi, cada noite que eu segurei sua mão durante a dor enquanto sua família esquecia que ele existia. Eles tentaram de tudo. Ameaças de contestar o testamento. Patrícia de repente se lembrou de como sempre fomos próximas, se oferecendo para me fazer um café. Tyler, que me mandou para a entrada de serviço, começou a me chamar de tia Alicia. Eu fiquei lá com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas permaneci em silêncio até que os gritos deles finalmente pararam. 6 meses depois, eu paguei as dívidas médicas da minha mãe e criei fundos para a faculdade da minha filha. Os 46 milhões restantes foram para a caridade em nome do Sr. Beaumont. A família ainda liga semanalmente implorando por dinheiro. Eu já lhes mostrei os recibos de doação, mas eles não conseguem aceitar que eu doei a herança deles. Agora eu trabalho em uma clínica de cuidados paliativos cuidando dos avós de outras pessoas. E eles estão completamente falidos e morando todos juntos em um apartamento de um quarto na periferia.